Diário do Centro do Mundo fez uma análise muito, mas muito interessante a respeito do favorito do presidente Jair Bolsonaro para culpar a PGR. Eu gostaria de trazer esse texto para vocês e fazer uma reflexão em cima daquela nossa tese que nós já estamos fazendo há muito tempo aqui no canal do Professor Leonardo sobre a destruição que Bolsonaro quer promover. E é muito interessante porque cada vez que nós passamos, cada vez que passa o tempo, cada vez que Bolsonaro toma uma ação, nós percebemos como que Bolsonaro não tem um plano de governo, mas sim um plano, um projeto de poder. Isso está ficando cada vez mais claro com as ações de Bolsonaro, então eu gostaria de explicar mais esse texto com aquela nossa tese aqui do canal do Professor Leonardo. E se você já chegou nesse ponto, aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, vamos fortalecer essa nossa corrente aqui do canal do Professor Leonardo e me siga no Twitter, @profleooficial. Mas qual é essa nossa tese da destruição que é causada por Bolsonaro? Você tem que ter em mente que Bolsonaro, ele, como eu falei, ele não tem um projeto não tem um projeto político de governo, mas tem um projeto de poder. Bolsonaro quer chegar em 2022 com chances de ir para o segundo turno e se reeleger. Esse é o objetivo de Bolsonaro. As ações dele falam para um público cativo, para aqueles 33% que o apoiam, que nós estamos mantendo aquele nível de 33% de bom ou ótimo, e para aquele 1/3 da população brasileira que pensa exatamente igual ao Bolsonaro, como foi revelado pela Folha de São Paulo. Então isso é muito importante. E o que Bolsonaro quer fazer? Ele quer destruir tudo. E quando eu falo destruir tudo, ele não quer destruir fisicamente, implodir as coisas, colocar as coisas no chão. O que ele quer fazer é desmoralizar, desacreditar as instituições. Ele quer desacreditar o Congresso, ele quer desacreditar a PGR, ele quer desacreditar todas e quaisquer instituições. Por quê? Porque assim ele se mostra, ele se coloca para o público dele como sendo a única fonte de, como posso dizer, de referência. Ele é a única referência moral e, portanto, as pessoas podem votar nele para 2022. Esse é o plano de Bolsonaro. Eu fiz alguns vídeos falando sobre isso. Eu vou deixar vou deixar alguns vídeos aqui na descrição para que você possa ver, para que você possa entender mais sobre esse assunto. E se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário que eu faço novamente um vídeo. Mas uma coisa que você tem que ter em mente, a destruição que Bolsonaro quer promover não é uma destruição física, é uma destruição moral, é uma destruição da credibilidade. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso dar para vocês esse pano de fundo, podemos dizer, esse conhecimento prévio para que você possa entender essa notícia, essa análise do Diário do Centro do Mundo que nós vamos acompanhar e vamos analisar agora. Favorito de Bolsonaro, a PGR, fará bem ao Ministério Público. Vai implodi-lo de vez por Eugênio Aragão. Foi publicado no Diário do Centro do Mundo, agora no dia 20 de agosto. A escolha de Antônio Carlos Simões para a Procuradoria-Geral da República é de alta octanagem, o que significa, né, que ela é muito explosiva, ela é muito intensa. Tem tudo para colocar fogo no formigueiro do Ministério Público Federal. Se alguém quisesse melar, entre aspas, aquela instituição por inteiro, não podia ter feito melhor. Opa, peraí. O governo Bolsonaro reveste-se de um caráter disruptivo. Quer romper com o passado, com tudo que está aí, sem distinguir com clareza entre o que, no processo histórico das últimas décadas, foi receita de sucesso e o que foi causa de disfunção na governabilidade. Num verdadeiro carpet bombing, destrói o que se encontra nos limites do espaço público. Nem o Ministério Público do golpe escapa. Então, uma coisa que nós precisamos parar aqui e analisar. Bolsonaro, ele olha para o passado, olha para todos os presidentes que vieram antes dele, e o passado não mostra uma perspectiva boa para o futuro de Bolsonaro como pessoa, como político. Porque quando ele olha, Fernando Collor, desde a redemocratização, desde os anos 90, Fernando Collor tomou o impeachment. Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes presidente, mas no final de 2002, completamente desmoralizado, não conseguiu forjar um sucessor. E hoje, e mesmo agora tudo bem que ele já está com uma idade mais avançada, mas mesmo depois, ali por volta dos anos 2000, ele perdeu muita força política no PSDB. Lula saiu aclamado, uma aprovação da população, adorado, comparado com Mahatma Gandhi, né? com o Nelson Mandela, uma aprovação de Nelson Mandela do governo. Só que, passado alguns anos, foi preso. Dilma Rousseff, e o que aconteceu? Tomou o impeachment. E o Michel Temer também acabou sendo preso, soltou e está tomando um processo. Então, quando o Bolsonaro olha para o passado, ele olha para os ex-presidentes e fala assim, eu não quero ter esse destino, eu não quero ter esse futuro. E é por isso que ele tenta mudar algumas coisas, só que a forma como ele quer mudar é uma forma que ela é, talvez, atabalhoada. E, como eu falei, ele não tem um projeto de poder, ele não tem um projeto político, o que ele tem é um projeto de poder. Antônio Carlos Simões não vai, voltando aqui para o texto,
Antônio Carlos Simões não vai consertar o Ministério Público Federal. Não tem liderança para comandar um órgão voluntarioso, com membros atuando de forma autárquica, feito metralhadoras giratórias descontroladas. Vai sobrar bala para o chefe. Vão sabotá-lo sistematicamente. Vai ser um conflito doméstico, sem o mínimo respeito aos costumes da guerra. Dele só sobrará tapeira. Uma terra arrasada. Perceba, é mais uma vez. O que agora o Bolsonaro quer fazer? Ele quer desacreditar o Ministério Público. Ele já tentou desacreditar o Congresso, desmoralizar o Congresso. Toda vez que nós temos uma manifestação em prol do Bolsonaro, há sempre uma crítica ao Congresso. Agora os bolsonaristas estão atacando o STF. Lembra do Suprema Ditadura? É um ataque à instituição do STF. Muitas pessoas falam da Constituição. A Operação Vaza Jato, como ficou conhecida, essas divulgações de mensagens do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, mostram que o bolsonarismo também começa a atacar o Código do Processo Penal, porque legitima as ações de Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, que são ações ilegais, que ferem o Código do Processo Penal. Então, mais uma instituição brasileira que acaba sendo corroída. E assim, sucessivamente. O Senado também é alvo de alguns momentos, o Davi Alcolumbre é alvo, enfim. Toda a própria classe política também é alvo dos ataques dos bolsonaristas. E por quê? Porque eles querem simplesmente o poder. Bolsonaro quer se manter no poder em 2022. Perceba que o que aconteceu com o general Mourão é um exemplo excelente disso. Carlos Bolsonaro jogou seus canhões, mirou seus canhões contra o general Mourão. Mourão perdeu a sua credibilidade e hoje Mourão está lá escanteado. É um líder decorativo, é como se fosse o abajur que está iluminando aqui com essa luz lateral. Ele é apenas decoração, ele é apenas figurativo para o governo Bolsonaro. E ele fala assim, mas voltando para o texto, mas talvez seja disso que o Ministério Público precisa, de um incêndio transformador em larga escala que ponha a nu diante da sociedade suas vulnerabilidades. E, com isso, desfaça a imagem de superior vestal da moralidade que alguns cultivaram com esmero nos últimos anos, desde quando Antônio Fernando de Souza cometeu a uns principiantes a execução técnica do caso do Mensalão. De lá para cá, o Ministério Público foi só miséria. Foi só deformação, me perdi, foi só deformação ímproba, alcançando seu ápice quando ajudou a destruir uma presidenta legitimamente eleita, protagonizou a ópera bufa de querer expulsar Temer do poder para garantir uma sucessão na PGR que consolidasse o grupo em torno do trapalhão Rodrigo Janot e maquinou a prisão do maior líder popular da história brasileira. Último parágrafo. Esse Ministério Público Federal transformou o Brasil numa republiqueta bananeira, apontando para os atores políticos e econômicos uma raiz de todo o mal. Enquanto pagava verbas ilegais a seus membros. O auxílio moradia, verbas de substituições, ele fala assim. Enfim, aí no final, mas os podres sempre são outros. Numa casa que exibe um ego coletivo, a salvo de toda crítica pública. Então perceba que, nos últimos anos, o Ministério Público Federal, a justiça brasileira, ela conseguiu ganhar força. A justiça brasileira conseguiu se tornar uma referência para a população brasileira, especialmente para a classe média. E essa é um empecilho para o projeto de poder de Bolsonaro, porque Sérgio Moro é fruto desse movimento. E há dentro do governo uma certa ruptura com Sérgio Moro. Sérgio Moro está muito enfraquecido dentro do governo. A população que apoia Bolsonaro, ela fortalece o presidente a ponto dele não ser mais tão dependente de Sérgio Moro. Porém, Sérgio Moro ainda é uma figura muito bem vista pela direita, pela classe média, melhor dizendo. E há movimentos dentro do PSDB, que hoje é o principal antagonista de Bolsonaro no espectro da direita. Mas o PSDB não está fazendo nada. Sim, mas na eleição de 2022 nós vamos ter João Dória. E João Dória pode puxar muitos votos de Bolsonaro. João Dória já trouxe o Alexandre Frota para o PSDB, Gustavo Bebiano, ex-PSL, também ao flerte, a Joyce Hasselmann, ela tem uma relação muito próxima com o João Dória, e nós falamos recentemente que as portas do PSDB, que saiu na notícia, o Bolsonaro está preocupado, as portas do PSDB estão completamente abertas para Sérgio Moro. Então, se o Sérgio Moro, que ele é oriundo desse movimento da Polícia Federal, desse enobrecimento da Polícia Federal nos últimos anos, migrar para o PSDB, a situação de Bolsonaro politicamente, esse projeto de poder, fica muito complicado. Então é por isso que agora os canhões precisam ser voltados para a Polícia Federal, precisam ser voltados para o Ministério Público, porque há necessidade de desacreditar o Ministério Público, há necessidade de jogar a população também contra o Ministério Público, porque Bolsonaro ele precisa ser absoluto para a população, ou melhor dizendo, ele precisa ser absoluto para os seus apoiadores. Não pode haver ninguém entre o povo e Bolsonaro.
As pessoas, os apoiadores de Bolsonaro, eles têm que olhar para cima e enxergar Bolsonaro. Se eles olharem para cima e enxergarem outro político, os planos de Bolsonaro para 2022 podem estar ameaçados. Se você gostou dessa análise, deixa aqui o seu comentário. Se você ficou sem entender algum ponto, também deixa aqui, faça a sua reflexão, aproveite os comentários, porque nós estamos criando aqui um ambiente muito rico, muito legal de reflexão entre todos nós. Então eu gostaria de agradecer a atenção de todos, compartilhe esse vídeo com os amigos, vamos fortalecer essa nossa corrente do canal do Professor Leonardo e me siga no Twitter, @profileoficial.